Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do verso 21 até o verso 23. Apenas esses 3 versículos, 21, 22 e 23, onde lemos assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, nós encontramos uma declaração assustadora com relação ao perigo que o nosso coração representa. Trata-se de uma advertência seríssima para nós e uma necessidade muito grande que todos têm de investigar e de avaliar e de sondar o seu coração. Porque o Senhor mesmo declara no capítulo 17, no versículo 9, do livro de Jeremias, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse é o estado do coração humano, é enganoso, é desesperadamente corrupto. E quem, de maneira descuidada principalmente, poderá conhecer a condição e o estado do seu próprio coração? Mas a passagem continua, e o Senhor declara que Ele esquadrinha o coração, Ele prova os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E a passagem que eu li com os irmãos, esses 3 versos do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, contém uma advertência relacionada às palavras que nós lemos agora no livro de Jeremias. Porque há na Bíblia muitas advertências, várias advertências contra o perigo, ou com relação ao perigo do auto-engano. O perigo de aquilatarmos mal a condição do nosso coração e tardiamente virmos a descobrir que a nossa condição não é exatamente aquela que nós imaginávamos. E o risco terrível, o perigo terrível, de ouvirmos do Senhor as duras palavras que nós lemos há pouco. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Na primeira carta de João, por exemplo, há vários testes, são conhecidos os testes da fé genuína, testes da verdadeira fé. Vários testes que João nos oferece para aquilatarmos se realmente nós estamos na fé. No capítulo 1, no versículo 6, por exemplo, da primeira epístola de João, nós lemos, se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É um teste de fé. Pouco adiante, no capítulo 2, verso 3, nós lemos, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Ainda no capítulo 2, no versículo 9,
João diz: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. No capítulo 3, no versículo 9, ele afirma que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a viva semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Pouco adiante, no versículo 14, João diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E no verso 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E João continua, e no capítulo 5, ainda no capítulo 4 da sua carta, no versículo 8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No verso 13, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E no verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. No capítulo 5, no versículo 2, para aqueles que estão acompanhando, lemos que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Verso 10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá do Filho de Deus. E finalmente no verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. São apenas alguns dos versículos bíblicos da primeira carta de João que contém testes, provas, vestibular espiritual para analisarmos e verificarmos e provarmos e submetermos a teste a nossa própria alma, o nosso próprio coração, para reconhecermos a sua situação, a sua condição e o seu estado. E o nosso texto, meus irmãos, está exatamente relacionado a essa necessidade. Um dos grandes perigos que confronta qualquer pessoa é o perigo de ser enganado, iludido, ludibriado pelo seu próprio coração. O perigo do auto-engano no que diz respeito ao estado da sua alma, no que diz respeito ao estado do seu coração. Os irmãos têm acompanhado a nossa exposição do Evangelho de Mateus, estamos já no finzinho do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e como qualquer pregador, após fazer a sua exposição, Jesus aplica a sua mensagem e confronta os seus ouvintes com a necessidade de responderem positivamente à sua pregação. Sermão do Monte, já ressaltei isso para os irmãos, não é apenas para ser admirado e para ser aprendido, mas ele demanda de nós uma resposta, ele exige de nós uma reação. Ele requer que nós respondamos positivamente e afirmativamente aquilo que Jesus, aos ensinos de Jesus, que nós estivemos aqui durante várias semanas, na realidade alguns meses já considerando. E os irmãos sabem que a partir do versículo 13, que o presbítero Jonas leu há pouco, começa então essa aplicação do sermão de Jesus, aonde ele, através de principalmente 3 contrastes, ele confronta os seus ouvintes. Primeiro, a porta estreita e a porta larga. Depois, os frutos bons e os frutos maus, as árvores boas, as árvores más. E, finalmente, os 2 alicerces e os 2 construtores,
o construtor prudente, que edifica a sua casa, a sua vida sobre a rocha, que é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, e o construtor insensato, imprudente, que edifica a sua casa na areia movediça da desobediência e da falta de praticar a vontade e o ensino da palavra de Deus. Já consideramos a primeira figura que Jesus usa, a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho apertado. Já consideramos, no domingo retrasado, o ensino, a advertência de Jesus com relação aos falsos profetas, é preciso ter cuidado. E já tivemos a oportunidade de considerar que os verdadeiros profetas são conhecidos pelos seus frutos, e os falsos profetas também são conhecidos pelos seus frutos, frutos morais, frutos doutrinários, frutos ministeriais. E a passagem que lemos é como se fosse uma transição, uma ligação dessa segunda figura que Jesus usa, contraste, com o terceiro e último contraste que nós encontramos a partir do versículo 24, os dois fundamentos. Nosso texto se relaciona com o contexto anterior e se relaciona diretamente com o contexto posterior. Se relaciona com o contexto anterior, porque depois de advertir contra o perigo dos falsos profetas, Jesus agora vem e nos adverte contra o perigo o perigo do auto-engano. Os profetas falsos contribuem para isso, porque aquilo que eles ensinam não representa de fato a vontade de Deus e levam as pessoas a se enganarem a si próprios com relação à condição e o estado da sua alma. E no contexto posterior, a partir do versículo 24, a figura dos dois fundamentos, das duas casas edificadas sobre a rocha e sobre a areia, na realidade é apenas uma ilustração da passagem que nós estaremos considerando, a questão do auto-engano. E se o Senhor permitir, no próximo domingo estaremos estudando essa figura tão importante, tão preciosa, com a qual o Senhor Jesus encerra e conclui o seu precioso sermão. Mas o nosso texto, como eu já tenho indicado, é uma advertência contra o perigo do auto-engano. É uma advertência no sentido de que é plenamente possível, diz o texto, que muitos tenham uma avaliação equivocada da sua condição. Vivam esta vida, cheguem naquele grande e terrível dia do juízo, iludidos, enganados, supondo, na realidade, terem feito grandes coisas, para serem surpreendidos com a declaração de Jesus que ele nunca os conheceu. Não que Jesus não os conhecesse, Jesus conhece todas as coisas, como Deus que é. Mas não conheceu no sentido bíblico, nunca teve um relacionamento verdadeiro, genuíno e pessoal com eles nunca o conheceram de fato e de verdade. Apartando-se, declarando que eles se apartariam dele, porque na realidade o que eles vinham praticando era a iniquidade. E ao fazer isso, Jesus segue a mesma estrutura, meus irmãos, que ele vinha seguindo nas passagens que nós vínhamos considerando anteriormente. Se os irmãos forem observar bem, no sermão de Jesus, ele frequentemente aborda o assunto, primeiro fazendo uma declaração, e logo a seguir expandindo mais essa declaração, e explicando e elucidando aquilo que ele deseja ensinar. E assim também acontece aqui. No verso 1 nós temos a declaração, no verso 21, mantenha a Bíblia aberta, nós temos a declaração principal. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
E nos versículos 22 e 23, Jesus expande, Jesus explica, Jesus elabora mais aquilo que ele havia declarado para o nosso próprio bem, para a nossa própria compreensão, enfatizando e ressaltando mesmo e elucidando melhor aquilo que ele queria dizer. Quando diz, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então eu chamo a atenção dos irmãos para essa passagem e convido os irmãos a manterem a Bíblia aberta e a juntos considerarmos um pouco essas palavras de Jesus, essa seríssima advertência do Senhor Jesus contra o perigo do auto-engano, com relação ao grande perigo que todos correm de estarem iludidos, de se encontrarem enganados e apenas descobrirem isso tarde demais, quando já não haverá mais esperança e nem qualquer oportunidade de transformação, de mudança, qualquer oportunidade de salvação. Não vivemos numa época muito afeita à sondagem do coração, não vivemos num período, numa época que favoreça o que as pessoas perscrutem o seu coração, o corre-corre da vida, o dia a dia, as atividades, uma infinidade de afazeres, o tempo gasto com locomoções e tudo, e as pessoas dificilmente param para pensar, para refletir, a não ser, às vezes, um pouco, quando se deparam com a realidade da morte de uma pessoa querida, chegada, próxima, a pessoa para e pensa um pouco e vê que a vida não é isso aqui, e que é necessário refletir e sondar a sua própria situação e a sua própria condição. Então vamos, irmãos, a considerar essas advertências de Jesus contra o auto-engano, aonde ele nos apresenta aqui os verdadeiros critérios para entrar no reino de Deus. Aqui é o sermão do reino. Jesus o tempo todo vem falando sobre o reino de Deus, sobre o verdadeiro cidadão do reino de Deus. Ele traçou o perfil do cidadão do reino, ele mostrou qual é a função do cidadão do reino, falou sobre qual é a justiça do cidadão do reino, que deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Alertou contra o perigo das práticas hipócritas dos fariseus no que diz respeito à justiça própria, relacionamento com esse mundo e tudo. E aqui Jesus, então, nessa advertência contra o auto-engano, ele apresenta alguns critérios que se prestam para avaliar se temos possibilidade e se de fato somos cidadãos do reino e entraremos no reino de Deus. E Jesus basicamente apresenta dois tipos de critério nessa passagem. Observem, irmãos, critérios negativos ou insuficientes, ou seja, coisas que em que as pessoas podem se segurar e poderão apresentar naquele dia como sendo o seu ingresso para entrar no reino de Deus, mas não vale. Ou então não é suficiente, apesar de legítimo, e até necessário, mas não suficiente para entrar no reino. E também, em poucas palavras, Jesus menciona aquilo que é de fato positivo e aquilo que é indispensável para alguém entrar no reino dos céus. O que é negativo? Quais são os falsos critérios ou os critérios insuficientes para determinar a entrada de alguém no cidadão no reino de Deus, ou seja, para determinar a nossa justificação, a nossa salvação. Poderíamos agrupar aqui e dizer que nós temos basicamente possivelmente dois grandes critérios, dois critérios negativos aqui. Insuficientes ou que não valem mesmo
para aquilatar o estado espiritual do nosso coração e da nossa alma. Primeiro, quando o Senhor começa dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, expressão repetida no versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor. Os intérpretes do Novo Testamento, especialmente aqui do Evangelho de Mateus, nessa passagem, eles, e qualquer estudo do Novo Testamento naturalmente nos conduz nessa direção, temos aqui duas possibilidades. Essas palavras, ou elas indicam ortodoxia doutrinária, uma profissão de fé, Senhor, Senhor. Essas pessoas que chegarão lá, são pessoas que dirão Senhor, Senhor. Ou então, fervor religioso, especialmente em virtude da repetição, muito própria, muito característica de indicar fervor religioso. Duas possibilidades, eu diria, não excludentes, porque essas expressões essa expressão Senhor, Senhor, se dirigindo a Cristo, pode muito bem indicar as duas coisas. Uma profissão de fé, uma certa ortodoxia doutrinária e também fervor religioso. Eu digo ortodoxia doutrinária ou profissão de fé, porque reconhecer a Cristo como Senhor, nessa expressão, vai significar exatamente isso. Que essas pessoas não criam alguma coisa assim, muito contrária àquilo que a palavra de Deus ensina, ou pelo menos eles tinham feito uma profissão de fé, eles acreditavam que Jesus era o Senhor mesmo, e aqueles que conhecem um pouco da história primitiva, sabem que muitas pessoas até morriam, era um teste de fé na época, dizer que Cristo era Senhor e não que César era Senhor. E essas pessoas aqui reconhecem a Cristo como Senhor e somos obrigados a deixar claro que a ortodoxia doutrinária é absolutamente indispensável, é fundamental, é básica, e ninguém vai para o céu sem crer corretamente. Ninguém vai para o céu, ninguém terá direito a entrar no reino de Deus se não acreditar nas verdades que a palavra de Deus revela. A igreja é coluna e baluarte da verdade, como temos ressaltado tantas vezes. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação da palavra de Deus. E, obviamente, ninguém entrará no reino, ingressará no reino, sem crer nas verdades e sem ter a Cristo Jesus como seu Senhor, como Senhor, sem professar fé em Cristo Jesus, como aquelas pessoas pareciam professar. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, o apóstolo Paulo declara que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é indispensável crer com o coração que Cristo é Senhor, o Messias prometido, o Salvador do mundo, o único mediador entre Deus e os homens, o único nome em que importa que alguém seja salvo. E é necessário também professar publicamente, e não há, evidentemente, nada errado com as pessoas professarem Senhor, Senhor. Pelo contrário, isso é absolutamente indispensável. Indispensável, mas não suficiente. Não suficiente. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Argumentando contra a fé sem manifestações concretas, evidentes, sem obras nesse sentido, Tiago declara que até os demônios creem e tremem. Eles creem que existe um único Deus verdadeiro, tremem diante disso e reconheceram que Cristo era de fato o Senhor.
e demônio algum tem entrada no reino dos céus. O que evidentemente deixa claro a mesma lição que Jesus deixa claro aqui, isto é, a profissão de fé, a ortodoxia, uma crença que Cristo de fato é o Senhor, que existe um Deus verdadeiro, conforme se revela na Bíblia, não é suficiente para a salvação. Porque é possível crer, como os demônios, e ainda assim não serem salvos. Crer no sentido de acreditar e de saber que de fato é isso, e se para aí, e se essa fé não se manifesta, como argumenta Tiago, em evidências concretas, ela não é adequada, ela não é correta, ela não é legítima. Mas é possível também que as palavras indiquem, como vários comentaristas entendem, uma expressão de fervor religioso, de emoção religiosa. Afinal de contas, não temos aqui apenas Senhor, de uma maneira mais seca, mas de uma maneira mais enfática, Senhor, Senhor. No verso 21, ou então no verso 22, mas naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não fizemos isso, e aquilo outro, em teu nome, e muitos dirão isso. Então é bem possível que a repetição aqui indique fervor religioso, e fervor religioso é uma característica importante da fé verdadeira também. É difícil imaginar alguém que creia nas verdades bíblicas, alguém que professe a Cristo como seu Salvador, que já tenha se reconhecido um pecador indigno, condenado, remido pela misericórdia e pela graça de Deus, gratuitamente através da obra salvadora de Cristo, que não se emocione com o Evangelho, que não se arrependa dos seus pecados, que não se entristeça, que não chore, que não exulte, que não se alegre, ou que não desfrute da paz de Cristo coloque no nosso coração, e que nas suas orações e nos seus louvores a Deus, não chegue, Senhor, Senhor, e que louve a Deus e que se emocione mesmo com a obra salvadora de Cristo, com a realidade da salvação, com a realidade da nossa própria natureza pecaminosa, e ao mesmo tempo contemplando a graça, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo, que não hesitou em enviar seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Mas o argumento de Jesus é que o fervor religioso também não é suficiente, porque existem muitos falsos fervores religiosos. E isso não é novidade para nós, não é? Há um certo fervor religioso que ele é mais temperamental. Tem pessoas que têm um temperamento mais fervoroso, mais vigoroso, mais fervoroso, mais emotivo. Certas pessoas podem passar por situações adversas ou extremamente emotivas, perfeitamente secas, sem derramar uma lágrima, sem se emocionarem. Outras pessoas, por qualquer coisinha, derramam-se em pranto, choram e muitas vezes são fervorosos da maneira como eles são. Há também um fervor diabólico mesmo. É incrível observar o fervor de seguidores de algumas religiões muçulmanas, ou mesmo judaicas, ou mesmo o fervor religioso de algumas pessoas, por exemplo, aqui em ocasião do Sírio, com aquelas manifestações religiosas espúrias, e muitos chorando, e muitos ficam mesmo ali fervorosos nas suas devoções. Não há o que discutir isso. Há muito fervor religioso em religiões falsas, que não são verdadeiras, e muito fervor religioso em algumas denominações ditas evangélicas, onde o evangelho não é pregado, onde Cristo não é honrado, onde a disciplina não é exercida, onde não existe um culto verdadeiro, mas apenas promessas de cura e de prosperidade, e o fervor é enorme.
Mas Jesus está aqui chamando a atenção para o fato de que, apesar do fervor legítimo religioso ser uma coisa perfeitamente normal e uma característica importante da fé verdadeira, não é suficiente também. Não é suficiente também. Mas não apenas a ortodoxia doutrinária, ou a profissão de fé, ou mesmo o fervor religioso, não são suficientes, apesar de necessários, indispensáveis, não são suficientes para determinar uma pessoa a fé verdadeira, ou se alguém tem entrada no reino dos céus, porque alguém pode crer intelectualmente, mentalmente, e fazer uma profissão de fé que não corresponda de fato à realidade íntima do seu coração. E pode expressar um vigor religioso, um fervor religioso, uma emoção religiosa, de natureza religiosa, que não está alicerçada nas verdades da palavra de Deus e não são frutos da operação do Espírito Santo no seu coração. Pode ser de outro Espírito, mas não do Espírito Santo. Não há como contestarmos isso. Mas Jesus continua, meus irmãos, e diz que não apenas isso, mas também dons ou obras extraordinárias em nome de Cristo não são indicadores de fé genuína. Porque muitos, diz ele, naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Que coisa, irmãos! São aquelas pessoas que chegam aqui, o retrato que Jesus traça aqui, são de pessoas enganadas, pessoas que achavam que estavam fazendo coisas mesmo em nome de Cristo. E estavam realizando portentos, eles estavam profetizando, eles estavam expulsando demônios, eles tinham realizado milagres em nome de Cristo. Irmãos, sabem que no Antigo Testamento, enquanto o cânon bíblico estava sendo ainda escrito, e mesmo nos primeiros anos da igreja cristã, quando o Novo Testamento ainda estava sendo redigido, a profecia era um meio de comunicação das verdades de Deus direta a algumas pessoas, para que essas verdades fossem comunicadas ao seu povo, ou advertindo a outras nações e a outras pessoas. Nós lemos no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a prática da profecia na igreja, muito comum naquela época. Muitas pessoas profetizavam, cumprindo assim aquela profecia de Joel, que jovens e velhos e tudo profetizariam quando se cumprisse aquele dia do Senhor, quando o Messias prometido viesse a esse mundo e quando o Espírito Santo de Deus fosse derramado. Mas, meus irmãos, a Bíblia também fala de falsos profetas, de pessoas que não tinham parte no reino de Deus, como Balaão ou como Saul, que profetizaram. A Bíblia fala deixa claro que o diabo também tem seus profetas, os profetas de Baal. Quem não lembra no Antigo Testamento? Ou no Novo Testamento a história daquela jovem adivinhadora que ia atrás de Paulo, se não me falha a memória, em Filipos, quando ele estava em Filipos, e profetizando e anunciando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Que declaração enganosa, ortodoxa, porque eles eram servos do Deus Altíssimo. E o apóstolo Paulo, então, expulsa o demônio adivinhador que tomava posse daquela jovem. Portanto, profetizar em si não é evidência de salvação, não é característica de fé verdadeira ou de fé genuína. E muito menos a expulsão de demônios, alguma coisa relativamente comum no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus veio a este mundo e as forças espirituais do mal estavam em rebuliço, e nós vemos na história da redenção uma incidência enorme daquele fenômeno de demônios tomarem posse de corpos de pessoas. E Jesus e seus apóstolos, seus discípulos, muitas vezes expulsavam aqueles demônios. Mas nós lemos no Novo Testamento também referências a outras pessoas que também exerciam essa prática de expulsar
demônios. Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 27, por exemplo, Jesus diz: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Quer dizer, era comum os judeus expulsarem demônios. E há um exemplo no livro de Atos, no capítulo 19, a partir do versículo 13, em que alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E Lucas explica que os que faziam isso eram 7 filhos do sumo sacerdote, do judeu chamado Cefas, que era sumo sacerdote. Eram pessoas acostumadas a isso, eram como se fossem exorcistas mesmo, praticantes. E sempre houve pessoas que, na Igreja Católica, sempre tiveram aquelas pessoas também, com essa prática de expulsar demônios. Mas Jesus diz que isso não garante salvação, não. O diabo é astuto, é enganoso, é um ludibriador, e ele mesmo forja determinadas condições e situações, ilude as pessoas, engana as pessoas, porque essas realizações humanas extraordinárias, ainda que em nome de Cristo, não garantem a entrada no reino de Deus e não asseguram a genuinidade da fé. Nem mesmo a realização de milagres, porque muitos dirão naquele dia que realizaram milagres em nome de Cristo. E o Senhor Jesus dirá que não, nunca os conheceu, e ainda declara: apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. E de fato, quem não lembra daqueles vários milagres exercitados ou realizados, imitando os milagres que Deus fez através de Moisés, para libertar o povo de Israel do Egito, realizados ali por aqueles mágicos do Egito? Não conseguiram imitar todos, mas vários eles realizaram. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9, fala de Simão, um mágico que abraçou a fé, porque o que ele queria mesmo era o poder do Espírito Santo, tentou até comprar isso, mas Simão não tinha parte no reino de Deus. Era um realizador de milagres que poderiam ter qualquer outra fonte. Era conhecido como grande poder, ele, mas na realidade não tinha parte no reino de Deus. E o próprio Senhor Jesus advertiu em Mateus, no capítulo 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível for, os próprios eleitos. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, já tivemos a oportunidade de estudar aqui, declarou que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Portanto, meus irmãos e irmãs, o argumento do Senhor Jesus aqui, a exortação de Jesus aqui contra o perigo do auto-engano, incluindo essas realizações portentosas, essas obras extraordinárias, como indicações falsas da fé genuína, da fé verdadeira, são uma realidade para nós. Muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós realizamos milagres, curas e várias outras coisas. E Jesus declarará: eu nunca vos conheci. Pelo contrário, tratava-se de prática enganosa, de ilusão, iníquas, práticas de iniquidade. Porque a Bíblia não ensina que essas coisas são sinais da verdadeira fé, ou sinais de fé genuína, porque elas podem ser realizadas ficticiamente em nome de Cristo, mas na realidade podem não passar de obra de Satanás, de fruto do maligno, ou então do engano do próprio coração, de coisas forjadas, como muitas vezes acontece.
sem a pessoa estando convencida mesmo de que aquilo é verdadeiro, pode ser apenas fruto humano, produto humano, alguma coisa que pareça, mas não é. Então, meus irmãos, se a ortodoxia doutrinária, o fervor religioso, apesar de indispensáveis, não são evidências suficientes de salvação, e se outras coisas, outros dons extraordinários realizados em nome de Cristo, como profecias, expulsão de demônios, exorcismo, prática de exorcismo e realização de milagres, não são critérios legítimos para determinar o ingresso de ninguém no reino de Deus, para nos deter apenas nesse texto, quais são os sinais positivos? O que é absolutamente indispensável? Jesus não é exaustivo aqui, o ensino bíblico é amplo, mas o que ele menciona nesse contexto, em contraste com o que foi apresentado aqui, que marca, que serve mesmo como teste de verdade de fé, prova da genuinidade do estado remido mesmo do nosso coração e da nossa alma. Também podemos apresentar dois. Primeiro, o primeiro Jesus declara no versículo 21 de modo muito claro: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, a obediência à vontade revelada de Deus. E a Bíblia ensina isso, meus irmãos, com muita clareza. No início eu mencionei a carta de Paulo, a carta de João, de propósito, porque ela contém vários testes de fé, e alguns desses testes de fé claramente refletem a palavra de Jesus aqui. Ou seja, o teste final decisivo da obediência. Claro que obediência sem a fé, sem a profissão de fé verdadeira, sem fervor sincero, genuíno, verdadeiro, uma obediência apenas legalista, ou sei lá o quê, não é suficiente. Mas Jesus está mostrando aqui que isso é absolutamente indispensável. Que a nossa profissão de fé é genuína e verdadeira, e o nosso fervor religioso seja acompanhado de obediência à vontade do Senhor. Porque o contexto todo é o contexto dos fariseus, os irmãos estão lembrados. E os fariseus eram ortodoxos e muito fervorosos. Muito fervorosos. Entretanto, eles não colocavam em prática os preceitos mais fundamentais da lei de Deus. Pelo contrário, eles contrariavam e davam um jeitinho de se desvencilhar daqueles preceitos, ficando apenas com a casca, como nós consideramos aqui. Jesus argumentou tanto, ilustrando aqui com várias questões com relação ao homicídio, ao adultério, ao juramento, à vingança, ao amor ao próximo, desmascarando os fariseus que se apresentavam como ortodoxos e fervorosos e tão religiosos, ao ponto de gostarem de fazer orações públicas nas praças, de alongarem os seus filactérios e assim por diante, mas eles não obedeciam de fato à vontade de Deus. E Jesus diz aqui que o teste mesmo importante é o teste da obediência de fé, movida pela fé em Cristo, à vontade revelada do Senhor. Na primeira carta de João, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 3, que lemos há pouco, nós lemos: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. É o mesmo teste de Jesus. Nós sabemos que conhecemos de fato se nós guardamos os seus mandamentos. Se nós temos como determinação da nossa vida ter a palavra de Deus como regra suprema, final, cabal, de fé e de prática para a nossa vida. Levar nosso pensamento, nossa conduta cativa à obediência de Cristo. É verdade que ninguém fará isso de maneira plena, de maneira cabal. Um outro teste de fé, João apresenta aqui: se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, a verdade de Deus não está em nós, pelo outro lado.
Não há romantismo, temos uma natureza pecaminosa, corrompida, mas o crente verdadeiro, além de crer biblicamente, verdadeiramente, e além desse evangelho alcançar as suas emoções, alcançar o seu coração, de ser um fervoroso seguidor de Cristo e do evangelho, ele se empenha e se esforça para colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensina, em obedecer à vontade do Senhor, em ter como norma de vida e regra de vida, não o que o mundo ensina, não as filosofias do mundo, as ideias do mundo, ou o nosso próprio desejo, as nossas próprias preferências, mas aquilo que a palavra de Deus revela e manifesta. João vai mais longe, meus irmãos, e diz que, na realidade, a obediência é o teste do verdadeiro amor de Deus, amor a Deus. A pessoa que ama a Deus, ele manifesta esse amor, João diz, não é com gritaria, não é com lágrimas, isso não é suficiente, Jesus deixou claro já. Mas é com essa determinação santa de mortificar a nossa natureza pecaminosa e levar cativo o nosso pensamento à palavra de Deus e obedecer à vontade do Senhor. No capítulo 2, no versículo 5, João diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus tem se desenvolvido, tem sido aperfeiçoado, e nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro, e o amor de Deus é aperfeiçoado na nossa vida, e nós então manifestamos o nosso amor a Deus através do amor, através da obediência. E também no capítulo 5 da carta de João, no versículo 3, João declara de maneira muito precisa, meus irmãos, muito explícita, porque este é o amor de Deus, 2 pontos, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. João aqui define o que é o amor, o nosso amor genuíno e verdadeiro por Deus, ou seja, que guardemos os seus mandamentos, que zelemos pela sua lei, que amemos a sua palavra, que nos empenhemos com sinceridade em colocá-la em prática em todas as áreas da nossa vida. Não é fácil, sempre vamos ficar aquém, mas que essa seja a nossa determinação, nosso norte, nosso guia, que determine a nossa mentalidade, a nossa visão das coisas e a nossa maneira de proceder e agir nesse mundo. Há um versículo muito precioso, em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, ensinado por um idoso pastor que requeria que os seus estudantes memorizassem, e professor, memorizassem o versículo, naquele contexto em que Samuel havia sido determinado que deveria destruir completamente os amalequitas, não poupar nada, ovelha, nada, passar o fio da espada o rei dos amalequitas, o Agag, e ele desobedeceu juntamente com o povo, e poupou as ovelhas com conversa fiada, com história de que era para apresentar a Deus como sacrifício e tudo. E Samuel foi advertido por Deus daquilo que estava acontecendo. E Samuel, então, declara como palavra de Deus a Saul essas palavras. Seria muito bom se nós pudéssemos todos memorizá-las no nosso coração. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Não é outro princípio, é exatamente o mesmo princípio de Jesus. É como se Samuel, à luz do que Jesus disse ali, estivesse dizendo, milagres não importam, expulsão de demônio não importa, Deus tem tanto prazer nisso quanto em que se obedeça a sua palavra. Ou então, profecia, ou poupar ovelhas com pretexto de ser para o culto, seja aquilo que for, não importa. O obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que qualquer forma externa de manifestação religiosa.
a obediência, a determinação de levar o pensamento cativo em obediência à vontade boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, meus irmãos, e o que é então a vontade de Deus? O que é que nós devemos obedecer? Aí nós vamos passar aqui a noite, varar a noite e estudar a Bíblia toda, que nos revela e nos ensina qual é a vontade de Deus que deve ser obedecida. Mas talvez pudéssemos sintetizar a vontade de Deus revelada que devemos obedecer em termos de reconhecimento de pecado, arrependimento. Essa é a vontade de Deus, é que aqueles que não se arrependeram dos seus pecados se arrependam dos seus pecados. É a vontade de Deus que nos confiemos a Cristo como nosso único, bendito, amado e suficiente Salvador. É a vontade de Deus que nós tenhamos a fé em Cristo como nossa única esperança, nossa única redenção. É vontade de Deus que nós obedeçamos a sua palavra, que nós cresçamos na graça, que nós cresçamos no conhecimento, que nós mortifiquemos a carne, que nós tenhamos uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sempre norteados, sempre dirigidos, condicionados, guiados pelo Espírito Santo de Deus revelado, que revela a vontade de Deus na sua palavra. Esse é o teste mesmo por excelência, meus irmãos. Não significa, eu repito, que nós não devamos, que possamos prescindir da ortodoxia doutrinária de forma alguma. Ninguém irá para o céu sem crer nas verdades essenciais e fundamentais do Evangelho. Que possamos prescindir do fervor religioso, do amor a Deus, da determinação de ser fiel a Deus. Mas o teste mesmo é a obediência à vontade do Senhor, a determinação de levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, porque obedecer é melhor do que o sacrificar, e a obediência a Deus é melhor, atender a Deus é melhor do que a gordura de carneiros, ou de qualquer outra coisa que possamos oferecer como oferta ao Senhor. E o segundo teste positivo, podemos chamar assim, no sentido de que é necessário, apesar de apresentado aqui de forma negativa, talvez possamos encontrar aqui no versículo 23, quando Jesus diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, é o inverso disso. O teste verdadeiro é a não praticar a iniquidade. Jesus chama exatamente, qual era o problema dessas pessoas? Eles estavam reivindicando direito a entrar no reino dos céus, quando, na verdade, aquilo que eles estavam apresentando como se fosse o ingresso, o bilhete para ter autorização a isso, não era suficiente. Por que não era suficiente? Porque eles praticavam a iniquidade. E, portanto, por inferência, a não prática da iniquidade, isto é, a santidade, é exigência e critério legítimo e absolutamente necessário para a salvação. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E ao declarar isso, Jesus usa uma forma verbal que dá a ideia de apartai-vos de mim, vocês que vivem na prática da iniquidade, que vivem na prática do pecado. Porque, como nós já lemos em João, não há um crente que vá para o céu sem pecado, sem que tenha pecado. Na realidade, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Ou quem não conhece a sua natureza, quem não se entristece com isso, quem é que não chora semanalmente porque não consegue viver de acordo com o padrão que Deus estabelece da sua vontade para a nossa vida? Quem é que não chega num domingo e olha para trás e diz, puxa, não fiz isso que devia ter feito diante de Deus, ou fiz aquilo que não devia, disse o que não devia ter dito, olhou o que não devia ter olhado, pensou no que não devia ter pensado, e não se encontra culpado diante de Deus. Mas, meus irmãos, uma coisa é a gente como pessoas remidas, salvas, que pecam e se entristecem profundamente pelo pecado, lamentam o pecado, estão naquela luta constante, diária mesmo, para mortificar sua natureza e viver de modo íntegro, digno, santo.
e aqueles que vivem na prática do pecado. Estão nem aí. Já incorporaram a prática do pecado à sua vida, a iniquidade, o engano, o erro, e tantas formas de pecado, e convivem com isso de maneira pacífica, como se fosse possível conciliar essas coisas e viver assim, e como se Deus aceitasse a iniquidade associada a ajuntamento solene nesse sentido. Não. E João deixa claro isso, os irmãos devem estar lembrados, aquele que é nascido de Deus não vive na do pecado, ele não vive pecando, ele não incorpora essas práticas pecaminosas na sua vida e convive com isso com facilidade, como se não tivesse nenhuma inconsistência, nenhum problema em ele professar uma fé ortodoxa, manifestar algum fervor religioso e realizar isso e aquilo outro, mas, no entanto, convive na prática familiar com o pecado. E pecado aqui traduz o termo grego anomia, iniquidade, que dá essa ideia de pecado como oposição. O termo grego anomia é a preposição, o prefixo a, da ideia, é o nosso não, e nomos, lei, não lei, contrário à lei, a ideia de oposição à lei de Deus, de contravenção à lei, de desprezo à lei de Deus, de desconsideração para com a lei de Deus. O crente não é assim. A fé genuína, ela preza a lei de Deus. O crente verdadeiro, o que ele lamenta é não conseguir andar de acordo com a lei de Deus em tudo na sua vida. Em constatar que tem uma natureza pecaminosa e como Paulo, o crente clama, sempre dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que aquilo que eu quero fazer eu não faço? Aquilo que eu não devo fazer, eu faço. Esse é um critério definitivo, meus irmãos e irmãs, de avaliação da genuinidade da nossa fé. Apenas para concluir, para essa pequena exposição desses versos tão preciosos, chamo a atenção dos irmãos para o fato de que alguns critérios, eles são indispensáveis, como a ortodoxia religiosa, a profissão de fé correta e o fervor religioso, mas eles não são suficientes para garantir a entrada no reino de Deus. Há muitos estudiosos da Bíblia que conhecem a Bíblia, mas não quer dizer muita coisa, não é tudo. Sem fervor, sem ortodoxia e sem fervor, no conceito bíblico, ninguém entrará no reino de Deus, porque, conforme a Bíblia ensina, é a verdade que santifica. E a verdade é a palavra de Deus. Entretanto, a advertência de Jesus é clara: nem ortodoxia, nem fervor asseguram o ingresso de ninguém no reino dos céus. E muito menos realizações de portentos e obras que nunca foram apresentadas como critérios de genuinidade de fé. Pelo contrário, muitas vezes são associadas na Bíblia a operações demoníacas, de espíritos malignos, de demônios. Daí, meus irmãos, a necessidade imperiosa a que Paulo nos exorta a todos nós, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, isto é, sondai o vosso coração. Essa é a exortação de Jesus aqui. Tendo ouvido o que nós ouvimos, tendo estudado o que nós estudamos no Sermão da Montanha, durante todas essas semanas, todos esses meses, Jesus demanda de nós uma resposta positiva. E uma das respostas positivas, uma das aplicações de Jesus, essa que nós estivemos considerando hoje, é que nós temos o dever e a obrigação de sondar o nosso coração. Avaliar se realmente nós estamos na fé. Verificar, passar no teste a nossa vida, a nossa fé, para ver se ela se sustenta. Não apenas em ortodoxia, crer na coisa correta, ou que é extremamente importante, não quero falar com desprezo disso, não posso, e não devo, nem tampouco deve se sustentar apenas no fervor religioso, importante também, mas na determinação
de levar o pensamento cativo e de sermos obedientes à vontade de Deus revelada na sua palavra. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. São as palavras de Paulo, como que aplicando o ensino de Jesus nos versículos que nós acabamos de considerar. Não é fácil, não é fácil, de forma alguma, meus irmãos. É muito difícil perscrutar o nosso coração. É dificílimo avaliar a condição real da nossa alma. Nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Por isso, muitos, diz o texto, muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, mas nós fizemos isso, aquilo outro, e Jesus dirá: apartai, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Mas apesar de difícil, é imprescindível, meus irmãos, que nós façamos isso. Irmãos e pessoas que nos visitam, que estejam aqui conosco, porque, de outra forma, nós correremos o risco de o tempo passar, partirmos desta vida, e não sabemos quando isso acontecerá, ou Jesus voltar, nos encontrarmos diante do tribunal de Cristo, naquele grande e terrível dia do juízo, e autoenganados, tarde demais, ouvirmos do Senhor essas terríveis palavras que o Senhor Jesus declara aqui: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sempre sondar o coração, investigar a alma, ou como diz o apóstolo Paulo, examinar a nós mesmos para ver se, à luz dos critérios bíblicos, como da carta de João, e como da palavra de Jesus, das palavras de Jesus aqui, avaliarmos, perscrutarmos, sondarmos, examinarmos, submetermos a teste o nosso coração para ver como se encontra o estado real da nossa alma.